Fala galera, Capitão Fran aqui, Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction e hoje os mitos de Star Trek, parte 2. Ô Fernando, nós estamos aqui fazendo parte 2 de mitos. O parte 1 foi bem então, né? Parte 1 a galera gostou bastante comentário. Uma coisa que falaram é que vocês não estão falando mitos porque tudo que vocês falaram é verdade. Ok, eu concordo. Quer dizer, aí você foi atrás de novidades velhas, novas novidades, velhas novidades. Aí eu tentei pegar coisas que não eram verdades dessa vez, tá? Eu tentei então achar vai ter muita coisa. Você já deu o final do programa, pô. Mas fica ligado, tem muita coisa interessante aí, hein? Tem coisa que é verdade, tem coisa que não é verdade. Então dessa vez vai ter coisa que não é verdade. Então tá. Então um pouco da lista tá comigo, um pouco da lista tá com você. Isso. Então, vamos começar por qual, ué? Tem vários. Vamos começar pelo Patrick Stewart. Quando fez teste para a nova geração. Verdade ou mito? Gene Roddenberry não queria Patrick Stewart, tá? Para o papel de Jean-Luc Picard. É total verdade, ele não queria. Peraí, então é verdade. Verdade. Mas vamos explicar. Não é nada a ver com a interpretação do Patrick. O Gene... mesmo porque o cara é ator Shakespeare top, pô. O Gene não acreditava que no futuro dele existiam carecas. Tanto que... Mas é simples assim, não vai ter careca no futuro porque vão inventar um remédio para evitar isso. Ele não gostou, só que os executivos da CBS, da Paramount da época lá, gostaram dele. Ele falou, então eu preciso ver ele com cabelo. E o Patrick mandou vir a peruca dele da Inglaterra pra ele poder ver. Eu lembro da foto dele com a peruca. Ficou horrível aquilo. Até acho bonitinho, falar a verdade. Mas no final, o Eugene deu aquele livro do Hornblower, sabe? Que é o mesmo livro que ele deu pro Shatner, né? Tem uma matéria no Diário de Bordo sobre isso. Mesmo livro. Ele deu, leia. Mas dizem que ele não precisou mostrar pro Gene. O livro é do Horácio Hornblower. Espero que eu tenha falado certo. Sim. E ficou decidido que ele ia ser o Picard porque a interpretação dele é fantástica. Imbatível, né? E ele não era o professor Xavier na época. De maneira alguma, ele vai ser o professor Xavier lá pelos anos 2000. Ele foi escalado para ser o Picard em 87, pô. Então, 87. Então, beleza. Primeira foi. Segunda, você vai querer falar a segunda? Então, essa é uma que eu tenho que te perguntar. Porque quando eu era criança na frota, rolou um boato que quem trouxe o Chekhov pro Brasil não foi a frota, mas foi o canal USA, que era pra quem não sabe, gente, o canal USA era um canal a cabo, tá? A brasileiro, tá? Tudo bem que existiu o americano, mas era a sede brasileira que passava as séries de Star Trek do momento. E então, naquela época, eu lembrei, tá? Que eles estavam fazendo muita promoção de Star Trek. Então, rolou um boato aí, saiu em sites que foi o USA que pagou a vinda do Chekhov. Eu lembro disso, que veio pra mim que nós havíamos recebido 12 mil reais, que era quase 12 mil dólares na época, era 2002. 2002 seria 6, 7 mil para patrocinar o cachê do Chekhov. Essa notícia eu recebi, foi do Paulo Gustavo. Foi do Paulo Gustavo? Foi o Paulo Gustavo que te contou isso? Foi ele que me contou. Eu falei, eu adoraria, canal USA, poxa, estamos aqui, a gente vai falar de você. Eu estaria falando do USA até hoje, entendeu? Puta, obrigado. Fazendo propaganda pós-morte. Eu ia falar do cara a vida inteira, ia ser o cachê do Chekhov, cara. Não, lógico que não, que absurdo. Eu lembro que na época eu dei risada e o Paulo tava nervoso. Falei, puta absurdo, estão falando que a gente ganhou 12 mil reais. Eu falei, pô, mas deixa eu falar. Eu falei, puta bobagem, né? É que os caras criam uns fatos aí absurdos pra vender notícias. Isso, olha, esse negócio de fake news já vem, desde sempre, né? Desde que o homem é homem. Eu dei muita risada. Eu falei, puxa, quisera eu, cadê o dinheiro, né? Pra pagar essa convenção. Pra nós foi um prejuízo, foi uma das primeiras que deu caixa baixa. Eu lembro, eu era bem novo, tá? Eu devia ter 16, 17 anos. Mas eu lembro do Richard falando, olhando assim, falando, o público não tá tão grande, né? Eu não sei o que aconteceu, era época de seleção, era época de Copa do Mundo. Foi época, exatamente. Trouxemos o cara na época, Vocês trouxeram o cara na época da Copa do Mundo. Mas eu
pensei E o Brasil foi campeão aquele ano. Então, uma fã de jornada, eu falei, pô, o cara vai assistir o Tchekov e vai assistir o jogo do Brasil, né? Mas eu não sei, alguma coisa deu errado. Foi a primeira vez, foi um pequeno déficit, a gente ficou devendo. Eu lembro que eu e o Cristiano. Fui eu e o Cristiano Nunes, a gente dividiu o prejuízo na época. Vocês racharam? Rachamos o prejuízo. Foi o Cris, vamos rachar o prejuízo. E puta, foi horrível. Essa história é péssima, porque o Cris depois acabou falecendo e eu paguei a dívida dele pra mulher dele. Foi horrível. Eu lembro, por causa que a conta do hospital dela ficou muito alta. Não, esquece isso daí, nem discuto esse tipo de coisa. É que eu comprei umas coisas dela. Eu também, mas não, olha, isso é bobagem, meu. Não, fake news. Mentira. Infelizmente. Então, ó o mito e mentira aí. Essa é mentira, a primeira falsidade que a gente pegou aqui na história. Faz outra daqui, ó. Pergunta desse sócio aqui que a vida inteira me perguntaram. O que é isso aqui? Se ele era sócio. Ah, tá. É isso aí. Essa daí é boa, gente. Eu escuto essa pergunta desde 1992. Era uma coisa que comentavam nas convenções, que eles falavam que o Henri Cristo, aquele... Henri Cristo, tá? Que aquele líder religioso seria sócio da frota e teria ido em convenção da frota. Exatamente. Era um boato que tinha, mas que é Olha, isso? gente, primeiro, Henri Cristo, infelizmente também, nunca foi um sócio da Frota Estelar ou da Nova Frota. Uma pena, porque ia ser muito legal. O que teve uma história, fica ligado na história, teve uma história, se eu não me engano, foi em 1992 ou 93, perfeito. Nós fomos fazer uma convenção em Curitiba. A Frota Estelar foi fazer uma convenção em Curitiba. Eu tinha 9 anos. Muito bem, enchemos um ônibus, né? Tinha umas 44 pessoas, né? O pessoal que eu conheço até hoje. E aí, beleza, passamos a noite no ônibus, chegamos lá de manhã em Curitiba, nos trocamos, a convenção era às 10 da manhã, e lá pelas 8h30, 9 horas, a gente estava lá em Curitiba, tomamos o café e descemos numa praça. Então todo mundo, né, uns 44 caras de uniforme de Jornada nas Estrelas, né, descendo a rua para ir para a convenção. Passamos numa praça e aí um monte de gente assistindo um sermão do Henri Cristo, que estava dando sermão. Então imagina a loucura, no meio da praça, Henri Cristo lá em pé, dando sermão com o pessoal que estava assistindo e nós atrás. A gente parou para olhar, porque eu não conhecia o Henri Cristo, né? Muito menos ao vivo. Aí ficou aquele grupo de pessoas do século 21, 23, né? Atrás, aí ficou o pessoal adorando o Henri Cristo e o Henri Cristo. Aí, de repente, o Henri Cristo olhou para nós, né? E todo mundo começou a achar estranho, porque ele ficou quieto, e aí todo mundo virou para olhar para nós. Quer dizer, você imagina, ele falou assim, nossa, eu fui invadido pelo futuro, né? E aí foi uma cena, se você olhar de cima, você pensa no Henri Cristo dando palestra com o pessoal de jornada. A gente não parava de dar risada, que foi uma cena bem engraçada. Então o Henri Cristo éramos nós aquele dia na praça lá de Curitiba, se você estiver vendo isso, assistindo o seu sermão. Mas ele nunca se associou à Frota Estelar. Então, mentira, é falso também. Falso. Henri Cristo, sinto muito, falso. Eu tenho uma pergunta pra você, tá? E depois, que eu sei a sua resposta, tá? Mas eu tenho uma pergunta e depois eu explico. Luiz, alguma vez você e a Frota Estelar botaram uniformes e foram protestar na porta da Paramount Brasil? Não. Certeza. Certeza. Olha, se era alguém lá, não era eu, porque corre um boato, que eu já vou desmentir ele, tá? Corre um boato que nossa frota teria ido uniformizado protestar o cancelamento de Enterprise e que um executivo teria saído na porta com os números de audiência provando por que Enterprise foi cancelado. A história é bonita. Nunca aconteceu. É uma mentira absurda. A ideia é bacana, pô. Eu nunca tive essa ideia. O pessoal nunca me passou uma ideia dessa. Mas olha, se alguém foi protestar lá em nome de jornada, não era a Frota Estelar, nem a Nova Frota. Então, mais um falso aí. Hoje é o dia do falso. Eu vou explicar essas coisas. Eu posso explicar. Acontece que tem 3 histórias batendo aí. Primeira é que existiu um protesto uniformizado nos Estados Unidos, inclusive com a participação do autor que faz o Travis Mayweather, o Anthony Montgomery, passou lá para, não que ele estava no protesto, mas ele passou lá para agradecer os fãs pelo apoio. Se fosse hoje a gente patrocinando uma convenção internacional como a Inhouse Con, poderia até ser confundido. Mas não foi.
Então isso aconteceu nos Estados Unidos e existem boatos que teria tido uma discussão com gente falando de coisa, mas isso não foi nada aqui no Brasil. Mesmo porque nunca foi a gente, porque então a Trek Enterprise foi cancelada em 2005. Foi no período do hiato. Então nem existia, não estava em atividade o clube, então... Mas assim, o que aconteceu? Na época que a Paramount parou de lançar os DVDs, e agora a gente já tá falando de lá de 2009, 2010, tudo bem? Na época eu tava trabalhando junto com a FEFESP lá, a grande Wilton, amigão meu até hoje, certo? Valeu, FEFESP! E nós tivemos uma ideia de querer falar, por favor, terminem de lançar os boxes de Deep Space Nine, que até hoje só foi lançado 3 das 7 temporadas, e Voyager só foi lançado 2 das 7 temporadas. E existiu uma ideia de fazer um protesto, mas ele não foi uniformizado, foi por e-mail, onde a gente disponibilizava o e-mail da Paramount Brasil para as pessoas mandarem pedido. E tivemos uma resposta falando que as vendas dos DVDs não eram justificáveis para continuar o lançamento. Até aí, a contra-resposta que eu sempre dei foi: se não foi venda suficiente para justificar, por que está esgotado? Você que eu não consegui achar. Não tem cabimento, essa né? Pra falar, lançamos pouco. Então, a venda não foi suficiente, mas vocês venderam tudo. Esse que é o negócio, porque eles só falavam da projeção no primeiro mês de venda, mas não do coisa, porque que esgotou. E eles lançavam, tipo, a nova geração, a série clássica e um Deep Space Nine ou um Enterprise junto, no mesmo mês. E aí o pessoal comprava a nova geração, comprava a série clássica. E aí ficava encalhando o outro. Mas de novo, isso não foi um protesto uniformizado, foi um pedido por e-mail. Muito bem. Diferente. Agora fique ligado na última até o final, porque você vai saber a resposta: é verdade ou falso. O que é essa aí? A última é simples pra caramba. Chekhov, Walter Koenig foi contratado por Gene Roddenberry para ser um personagem mais cômico, para ser um alívio cômico em Star Trek. Verdade, ele falou isso. Mas quem falou isso? O Walter Koenig. Walter Koenig contou na convenção aqui no Brasil 2002 como foi o teste dele. E ele falou que ele foi lá todo preparado para fazer um negócio dramático. Ele falou que o texto era muito simples. Capitão, a nave vai explodir. Então ele falou que ele deu tudo dele e soltou um Captain, the ship's going to blow, né? E aí ele falou que o Gene só olhou para aquele e falou: você consegue falar isso engraçado? Ele ficou olhando, não sabia o que fazer. Ele falou: Captain, guess what? The ship is going to blow. E ele falou que ele foi contratado. Ele foi contratado. E também, pô, ele era jovem, acho que ele tinha uns 22, 23 anos, e ele era a cara do David Jones, sim, do que era o vocalista do grupo The Monkees na época, que fazia um sucesso imenso. Eles tinham vendido na época, acho que era 67 quando ele entrou. Isso foi depois da foi lá pela Beatomania. Então, eles venderam em 67 os Monkees nos Estados Unidos mais do que os Beatles. E aí falou: nossa, ele era coqueluche, né? E aí ele era a cara do David Jones. Eu acho que ele até contou essa história numa convenção no Brasil. Sim, ele contou a história dele ser confundido. Ele foi confundido uma vez pelo sendo David Jones. Ele estava num restaurante e um fã veio: é você? Ele: sim, é você? Ele: sim. Aí o fã foi se aproximando, foi abraçar ele, abraçou, falou: David Jones. Ele: mas olha, se eu fosse ele, falou: sou eu, abraça, autografa. Não, ele abraçou e autografou. Autografa, escreve David Jones. Ele abraçou, autografou e escreveu David Jones. Foi isso que ele fez. Ele falou: tomar banho. Ele achando que ia ser conhecido por causa do Chekhov e virou David Jones. Coitado. Muito engraçado. Por isso que ele era tão nervoso com isso. Bem, eu espero que vocês tenham curtido as histórias. Aí são histórias engraçadas depois de tanto tempo. Né? E dessa vez a gente trouxe umas que eram mentira, né, para os nossos inscritos. Exatamente, só para não falar tudo é verdade, verdade. Deixem aqui nos comentários outros que a gente faz outro desse, porque 54 anos tem mito pra caramba aí. É verdade, pessoal. Olha, você aí que tem alguma dúvida sobre a nova frota, se tem alguma dúvida sobre Jornada nas Estrelas, Frota Estelar, manda. Se a gente não souber, a gente inventa a resposta. Não, mentira. Não, mas a gente procura. A gente não souber, eu procuro. É isso aí, galera.
Eu falo isso para meus alunos, se eu não souber, eu invento. Você pode pôr isso no final. Você pode pôr isso no final. Eu vou pesquisar. Pode pôr no final para entender o que foi a piada.